Beleza. Gravação iniciada. Agora sim, então, oficialmente, boa noite a todos. Estamos aqui com mais um encontro com essa maravilhosa matéria chamada matemática e um maravilhoso conteúdo chamado análise combinatória. Hoje será a última aula de análise combinatória. Trabalharemos especificamente arranjo e combinação na aula de hoje. Passamos por princípio multiplicativo, permutação simples, e bem no finalzinho da aula passada a gente viu permutação com repetição, né? Que tem um detalhezinho a mais, quando tem letras repetidas ou objetos repetidos, objetos idênticos que você pretende embaralhar. Exercícios da análise combinatória são aqueles exercícios que sempre falam assim no texto, né? Ou algum sinônimo, mas que falam geralmente assim: de quantas maneiras é possível escolher, e aí vem qualquer porcaria depois. Time de futebol, time de vôlei, livros na prateleira, sei lá, qualquer coisa, comida no restaurante, roupas ao se vestir, e por aí vai. Na aula de hoje, então, a gente vai abordar tópicos. Eu estou fazendo essa separação aqui, né? Arranjo, combinação, permutação, porque é como normalmente aparecem nos livros e nos vídeos que vocês estudam por aí. Aí eu procuro manter o mesmo linguajar, né? Eu prefiro chamar tudo de princípio multiplicativo, mas, enfim, né, o princípio multiplicativo, numa situação específica, é chamado de arranjo. O princípio multiplicativo, em uma situação específica, é chamado de combinação. Então, todos esses nomes aí, né, é tudo princípio multiplicativo. Tudo. Tudo é princípio multiplicativo. Só que em cada situação, ele recebe um nome específico. Ah, quando é isso, é permutação. Quando é assado, é arranjo. Quando é assim, é combinação. Ok? E por aí vai. Vocês vão perceber que tem uma sutil diferença entre arranjo e combinação. Perfeito? O que diabos, afinal, é um arranjo? Bom, quando temos um grupo de elementos... Deixa eu ver aqui minha mesa, tá ok? Quando temos um grupo de elementos, quaisquer, pessoas, objetos, livros, mesas, cadeiras, não interessa. Um grupo de elementos. E a partir desse grupo, a gente vai escolher uma parte desses elementos. Por exemplo, eu tenho 10 pessoas, mas vou escolher apenas 7 pessoas. Eu tenho 10 pessoas, mas eu vou escolher 5 só, para ir lá num campeonato, sei lá, para formar uma comissão, para ir lá no Rio de Janeiro, numa assembleia. Sei lá. Resumindo, você tem o total de objetos e vai escolher uma parte do total. Sempre que você estiver diante dessa situação, você tem duas opções: ou é arranjo ou é combinação. Beleza? Arranjo significa, você vai utilizar o arranjo quando a ordem dos elementos alterar a resposta, quando a ordem dos elementos importar. Professor, não estou entendendo. Calma, calma que você já vai entender. Vamos direto para um exemplo. Eu coloquei aqui a fórmula do arranjo. É bem provável que algum de vocês aí já tenha dado uma olhada em arranjo e combinação, permutação. Tem professor que adora usar fórmula, tem aluno que adora usar fórmula. Né? Cada um sabe o que faz, não estou nem aí. Eu prefiro não utilizar tanta fórmula em alguns contextos da matemática, mas está aqui a fórmula do arranjo que você pode utilizar se você quiser. Inclusive, esse exercício aqui da letra A, posso resolver com fórmula e sem. Eu prefiro resolver sempre fazendo aquelas casinhas, lembra? Vamos colocar aqui as casinhas e os números em cada casinha. Sempre isso aí vai dar certo. Show? Mas quem quiser trabalhar com fórmula, professor, eu já aprendi a trabalhar com fórmula, que culpa eu tenho? Continue trabalhando com fórmula, então não tem problema, tá? Beleza? Olha só nessa situação aqui da letra A. Uma escola possui 18 professores. Entre eles serão escolhidos um diretor, um vice-diretor
e um coordenador pedagógico. Quantas são as possibilidades de escolha? Entendi. Eu tenho no total 18 objetos, nesse caso são professores, e vou escolher 3. Beleza? Então, o número de escolhas é o nosso número de casinhas. Sempre assim, né? Quantas escolhas você vai fazer? 3. Então, é 3 casinhas. Por que 3 escolhas? Porque eu tenho que escolher um diretor, um vice-diretor e um coordenador. 3 escolhas, 3 casinhas. 3 tracinhos, como quiser chamar. E esses tracinhos você vai preencher com o valor total, sempre iniciando pelo valor total, e vai de maneira decrescente até a última casinha. Acabou. É só multiplicar 18 vezes 17 vezes 16 e o exercício acabou. Zé Fini. Beleza? Apenas isso. Nesse caso, 18 vezes 17 vezes 16 totalizará 4.896. Eu posso escolher esses 3 professores de 4.896 maneiras. Beleza? Se ninguém fala nada, vou considerar, né, que foi compreendido. Beleza? Então, você sempre aqui tem que ficar preocupado com isso. No total, você tem quantos objetos e quantas escolhas você vai fazer. Vai fazer 3 escolhas? Porque são 3 cargos aí nessa situação? Então, são 3 escolhas que você fará. Portanto, são 3 casinhas que você terá que preencher. Pessoal, olha só. Presta atenção nessa parte. A continha ali, né? Ai, prof, essas contas aí eu nem vou prestar atenção, então. Cala a boca. É importante você prestar atenção aqui, porque agora eu vou explicar para vocês por que existe arranjo e combinação, por que um é diferente do outro, tá? Qual é a diferença do arranjo e da combinação? No arranjo, pessoal, a ordem importa. É bem simples de entender com esse exemplo que eu vou dar. Mas às vezes eu acho que vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Ó, imagina essa situação aqui, pessoal. Essa situação aqui do exemplo A. No exemplo A, eu tenho que escolher 3 pessoas. E cada uma vai fazer algo específico. Por exemplo, Lucas vai ser aqui, ó, nessa primeira situação. Nessa primeira situação, eu escolhi primeiro o Lucas, então ele é diretor. Eu escolhi em segundo lugar o Marlos, então ele vai ser vice-diretor. Eu escolhi em terceiro lugar a Juliana, então ela vai ser coordenadora. Beleza? Então, dependendo a ordem da escolha, dependendo o lugar de cada pessoa, né? Se eu trocar elas de posição, é um novo grupo, porque perceba que aqui na segunda situação, o primeiro escolhido foi o Marlos. E isso vai competir a ele o cargo de diretor. Na segunda escolha foi a Juliana, que vai ser, por sua vez, vice-diretora. E na terceira escolha é o Lucas. Aí o Lucas aqui, nessa situação, será o coordenador. Então, repara que se o Lucas é o primeiro a ser escolhido, ele é diretor. Se o Lucas é o último a ser escolhido, ele é coordenador. E assim por diante. Ou seja, as mesmas 3 pessoas, se eu alterar o local, a posição delas, é um novo arranjo, é um novo grupo escolhido, tá? Então, aqui a ordem importa, beleza? Então, vocês sempre vão ter que se perguntar isso, pessoal. A ordem importa? Se a ordem importa, você vai responder assim, ó. Aham.
A ordem importa, né? Então, peraí, vamos pensar assim. Olha o exemplo. Letra A, bababá, tenho que escolher um diretor, um vice e um coordenador. A ordem importa? Aham. Se é aham, então é arranjo. Beleza? É um macete para lembrar de quando é arranjo e quando é combinação. A pergunta tu vai ter que lembrar. A ordem importa? Aham. Arranjo, então. Arranjo. Beleza? Arranjo, sei lá. Fica mais ou menos assim o macete. Beleza? Utilizando a fórmula, tá? Eu não vou fazer utilizando a fórmula, a menos que alguém pergunte aí no chat, tá? Se ninguém perguntar, eu vou deixar quieto. Se alguém perguntar, eu faço aqui utilizando a fórmula. Olha só, mais dois exemplos aqui, então, rapidamente. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os elementos do conjunto que aqui está? Temos um conjunto, esse conjunto possui 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, no total, nós temos 5 elementos, 5 objetos, 5 o que você quiser falar. Eu vou escolher 3. Por quê? Porque eu quero formar números de 3 algarismos. Beleza? E nesse caso é distintos. Quando é distintos, você vai diminuindo. 5, 4, 3, 2, 1. Até quando for necessário. Se for algarismos que podem se repetir, você não diminui. Você mantém sempre o mesmo valor ali, ó. 5 vezes 5 vezes 5, tá? Depois eu posso falar melhor sobre isso aqui na resolução. Preciso fazer 3 escolhas. Aqui estão as minhas 3 escolhas, 3 casinhas. Quantas escolhas, quantas opções eu tenho para a primeira escolha? 5 é o total. Sempre você começa pelo total. Depois, como são algarismos distintos, você tem que ir diminuindo. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60. Consigo fazer, então, 60 combinações, 60 números de 3 algarismos distintos, resolvendo aqui, então, o nosso exercício da letra B. Perfeito? Letra C. 2 pessoas entram num ônibus que tem 7 lugares vagos. De quantas maneiras diferentes essas pessoas podem ocupar esses lugares? 7 vezes 6, né? 7 vezes 6 e acabou. 7 vezes 6 e acabou. Por quê? Porque a primeira pessoa vai chegar lá no ônibus e ela tem 7 lugares vagos para escolher. Depois que a primeira pessoa senta, vai restar 6 poltronas vagas para a segunda pessoa escolher. Então, fica 7 opções para a primeira escolha, 6 opções para a segunda escolha. 7 vezes 6, 42. Beleza? Esse tipo de exercício cai em concurso público, cai aos montes, tá? E um dos maiores erros não é nem os cálculos aqui, é o cara saber interpretar se é arranjo, se é combinação, ou se é permutação. Tem gente que talvez se confunda aqui, né, e faça uma permutação. Faça aqui 7 fatorial. Ah, tem 7 assentos para as pessoas sentarem. Então, vai dar 7 fatorial. 7 fatorial, só para vocês terem uma noção, 5.040. Né? Totalmente diferente. Nada a ver. Beleza? Então, a principal ideia aqui na análise combinatória, primeiro de tudo, é vocês entenderem o que é cada coisa, para não confundir lá, usar permutação onde é arranjo, usar combinação onde é permutação e por aí vai. Beleza? Aqui já está um exercício de concurso público, né? Peguei da banca FEPES, eu acho que na sequência tem da banca... Não coloquei nenhum de arranjo da Legale. De combinação tem da banca Legale. Tem. Acabei não colocando aqui, mantive. Né? Mas são ótimos exemplos aqui para a gente exercitar essa ideia. Perfeito?
Olha só, para um voo comercial, uma empresa deve escolher entre seus 23 funcionários. Eu vou ter que escolher entre 23 funcionários. Beleza, esse aqui é o total de funcionários que nós temos, que são capacitados a pilotar aviões. Um comandante e um copiloto. Beleza, para um voo comercial, uma empresa deve escolher entre seus 23 funcionários capacitados a pilotar aviões, um comandante e um copiloto. Beleza, então é um comandante e um copiloto. Perfeito, então eu tenho que fazer duas escolhas. O primeiro escolhido será comandante, o segundo escolhido será copiloto. Repare que a ordem importa? Sim, a ordem importa, né? Porque pega aqui Pedro e João. Pedro, comandante, João, copiloto. Se eu trocar a ordem, o João vira comandante e o Pedro vira copiloto. Então a ordem importa. Perfeito? E lá vem a pergunta clássica: de quantas maneiras diferentes essa escolha pode ser feita? Bom, a escolha ela é baseada em duas decisões, então. Para a primeira escolha, aliás, o número de opções da primeira escolha, da primeira decisão que eu vou ter que tomar, é 23, porque eu tenho 23 funcionários no total. Depois que eu escolhi o comandante, sobram 22 para eu escolher como copiloto. E fazendo o cálculo 23 vezes 22, a resposta será 506. Menos que 450 é errado, mais que 525 é errado. Aqui, né, letra D, mais que 500 e menos que 525. 506. Beleza? Então, cálculo, dessa vez, né, está sendo fácil. Nesse exercício aqui foi fácil. E tem que tomar cuidado com a interpretação. A ordem importa ou não importa. Beleza, olha só. Exercício interessante esse aqui também. A senha de determinado computador é um número de 4 algarismos distintos. Pessoal, vocês têm sempre que perceber se vai ser distintos ou não. Se a escolha será com algarismos distintos ou não. Isso faz diferença, beleza? Quando vocês têm aula comigo, a diferença de vocês fazerem exercício sozinhos é que eu vou ressaltar pontos que vão fazer diferença. A palavra distintos está presente no enunciado, você resolve de uma maneira. Se a palavra distintos não estiver presente no enunciado, você resolve de outra maneira. Beleza? Eu estou avisando. Então, eu quero formar uma senha com 4 algarismos distintos, formado por elementos do conjunto que aqui está. E presta atenção no conjunto que o exercício vai passar. A pessoa que está com pressa, talvez não perceba que está faltando números aqui, né? E aqui, ó, 1, 2, lá, 8, 9. Então, é do 1 até o 9. Não, não é do 1 até o 9. Está faltando 3, está faltando 6, está faltando 7, tá? Então, não, toma cuidado. Você tem que contar exatamente, nem interessa os números que estão lá dentro, na maioria das vezes. Interessa quantos são os números que estão lá, não quais são. Nesse caso, o número de senhas diferentes possíveis é igual a... Fabrício aqui já carcou uma letra B de bola, vamos ver. Primeiramente, se eu vou formar uma senha de 4 algarismos, eu tenho que, então, escolher 4 dígitos para a minha senha. Se eu vou escolher 4 dígitos distintos para a minha senha, eu vou olhar, né, numa situação normal, teria do 0 ao 9, numa situação normal. Mas o exercício é ele que manda os números que você vai ter que escolher. Então, na vida real, eu teria do 0 até o 9. Mas aqui nesse exercício, eu tenho o 1, o 2, o 4, o 5, o 8 e o 9. Eu tenho 6 algarismos para escolher, vocês concordam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 elementos no total.
Ai, mas o número 6 não está ali. Verdade. Eu tenho 6 elementos e o número 6 não é um deles. Verdade. E o que eu vou fazer aqui agora? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Como são algarismos distintos, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Tá? Vou fazer uma divisão aqui na tela. Ó. Se os algarismos, se a palavra distintos não estivesse no enunciado, a resolução seria essa daqui. E adivinha só, ela está nas alternativas. Se a palavra distintos não estivesse no enunciado, a resolução seria 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, o que é equivalente a 6 elevado na 4. 6 elevado na 4 daria gabarito letra A de amor, tá? Mas esse aqui é o modo errado de fazer, né? Nessa situação, pois a palavra distintos está presente no enunciado. Então, eu tenho que ir diminuindo. 6, 5, 4, 3. E aí, a nossa ideia vai ser a seguinte, ó. 6 vezes 5 dá 30. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. Então, 12 vezes 30 dá 360. Letra B de bolo. Perfeito? Tomem cuidado. Tomem o devido cuidado. Em tudo na matemática, né? Os detalhes aí fazem toda a diferença. Beleza, rapidão aqui. Um partido deve escolher entre 27 pessoas uma chapa formada por um presidente e um vice-presidente para participar de uma eleição. De quantas maneiras diferentes esta chapa pode ser formada? Bom, vou escolher um presidente, vou escolher um vice. Quantas opções eu tenho para escolher o presidente? 27 opções, porque são 27 pessoas. Sim, beleza, já respondo ali. 27 opções para a primeira escolha, né, que é um presidente, e 26 26 opções para a segunda escolha, que é a escolha para vice-presidente, né? Porque se você escolher um presidente, é óbvio que sobrou um a menos para você escolher como vice, né? 27 vezes 26 dá 702. 702 é mais que 700 e menos que 800. Teve alguma coisa aqui no chat, mas acho que já responderam. Ah, tá, obrigado. Naquela segunda situação, onde não tem algarismos distintos, é meio que estranho, né? Não é considerado, não está certinho nem com o arranjo nem com a combinação, tá? Tá tudo certo, é o princípio multiplicativo, mas não é arranjo e nem combinação, tá? Por que não é arranjo nem combinação? Na verdade, pode ser arranjo, pode ser combinação, pode ser até os dois, porque dá uma mistureba na cabeça aqui. Eu acho que não vale a pena nem eu querer explicar isso, tá? Quando a palavra distintos, tá? Só para vocês conseguirem visualizar o que eu quero que vocês entendam. Quando a palavra distintos está presente no enunciado, é como se você tivesse uma caixa e dentro dessa caixa tivesse esses elementos 1, 2, 4, 5, 8 e 9, né? Esses 6 elementos. Beleza. Quando a palavra distintos não está no enunciado, é como se você tivesse várias caixas iguais, com os mesmos elementos, tá? 1, 2, 4, 5, 8 e 9. Então, tem uma caixa aqui, daí eu escolho um número, jogo ela fora. Tem uma caixa aqui, escolho um número, jogo ela fora. Ou você pode imaginar que você tem uma caixa onde você escolhe um número e depois devolve um número aqui dentro dela. Então, é como se fosse aqui, tá? É mais ou menos. Isso não é muito relevante, tá? Mas essa situação aqui é como se fosse 4 arranjos,
Beleza? Tipo, eu vou escolher um de uma caixa, um de outra caixa, da terceira caixa e um da quarta caixa. Então, como se fosse 4 escolhas, uma de cada caixa, tá? Mas eu sugiro que você pense assim: tem a palavra distintos, vai em ordem decrescente, até a última casa. Não tem a palavra distintos, repete o mesmo número em todas as casas. Tá? Se arranja uma combinação, nessa situação aqui não é tão relevante. Perfeito, perfeito. Não, mas é bom, tá? Essas perguntas aí sempre, eu adoro. Qualquer pergunta que vocês fizerem, é muito bom. Deixa a aula muito mais rica, né? Senão, vai ver a aula gravada no YouTube. Por isso que é ótimo o Marlos estar disponibilizando para vocês aulas ao vivo, onde vocês podem interagir. Essa é a diferença, né? Para eu entender melhor vocês. Perfeito. Com isso, a gente já vai chegar aqui em combinação, tá? Combinação, a única diferença de combinação para arranjo é que a ordem não importa. Aí vai ter um passo a mais nos cálculos que, por ironia, vai facilitar o cálculo, né? Embora tenha um detalhe a mais nos cálculos, esse detalhe vai facilitar os cálculos. A conta vai ser com números menores. Se você tem duas relações, duas situações muito semelhantes, só que uma é arranjo e a outra é combinação, combinação sempre vai dar um resultado menor, sempre vai dar cálculo com números menores. Beleza? Quando que a gente vai utilizar, então, a combinação? Quando a gente tiver um grupo de elementos e for escolher apenas uma parte desses elementos, exatamente como arranjo. Então, eu tenho um grupo e vou escolher uma parte desse grupo, tá? Só que a diferença para o arranjo é isso aqui, ó. A ordem não importa. A ordem dos elementos não importa. Não altera o agrupamento escolhido. Lembra que antes eu perdi todo um tempão, aliás, perdi não, né? Dediquei toda uma explicação falando Lucas, Marlos, Juliana, Marlos, Juliana e Lucas, alguma coisa assim, para mostrar para vocês que lá em arranjo a ordem importava, né? Porque uma situação o Lucas era diretor, na segunda situação, o Lucas era coordenador, então importava em qual posição o Lucas estava. Já em combinação, isso não existirá. Não vai ter essa ideia aí da ordem importar ou não. Beleza? Deixa eu ligar aqui a minha luz. Eu acho que está ficando meio escuro aqui. Deixa eu ver funcionando essa porcaria. Acho que tá. Não, mas. Ai, ai. Beleza, pessoal? Combinação, a ordem não importa. Lembrem-se, a ordem importa? Aham. Então é arranjo. A ordem não importa? Não. Então é combinação. Perfeito? Situação onde a ordem não importa. Está aqui na letra A. Inclusive, eu peguei situações semelhantes às anteriores, só que de uma maneira que a ordem não importará. Uma escola possui 9 professores e 4 deles deverão representar o colégio em um congresso. Entendi. Então, tem 9 professores no total e eu vou escolher 4 para representar o colégio em um congresso. 9 no total. Vamos ter que escolher 4. Professor, eu vou ter que escolher 4, então são 4 casinhas, né? Perfeito. Sempre assim, o número de casinhas sempre será o número de escolhas que você deve tomar. E eu vou começar aqui pelo total, que é o 9, e vou diminuindo, né? Perfeito, perfeito.
Perfeito, né? Até agora aqui está idêntico a um exercício de arranjo, tá? Até agora está idêntico. Só que percebam, né? A gente sempre vai ter que se perguntar lá na hora da prova, na hora que você está resolvendo a lista de exercícios e tem exercícios embaralhados lá, que não está escrito se é arranjo ou combinação, que nem aqui no slide. A ordem importa aqui? Como que eu vou saber se a ordem importa? Pensando, usando o teu cérebro. Você vai pensar assim, bom, eu vou pensar nos meus 4 professores prediletos de quando eu era uma criancinha. Era a prof. Terezinha, a prof. Giane, a prof. Eloá e a prof. Salete. Beleza. Eu vou escolher elas 4 e vou mandar lá para fazer um congresso lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Beleza, né? Ah, mas e se eu tivesse pego as mesmas profs, só que invertido, a Salete primeiro, depois a Eloá, depois a Giane, depois a Terezinha? Vai ser as mesmas 4 professoras que vão no congresso, né? Não vai mudar desgraça nenhuma. As 4 vão ir para o mesmo lugar. As 4 vão fazer a mesma coisa. Então a ordem não importa. Se a ordem não importa, é combinação. Ah, é combinação. Combinação tem um passo a mais. Combinação, você tem que perceber aqui, ó. Quantos você vai escolher? 4. Então, coloca 4 fatorial ali embaixo. Só isso, pessoal. Acabou. Não tem mais nada além disso. Perfeito? É só isso. Única e exclusivamente este passo a mais que você tem que tomar quando é combinação. Tu monta lá como se fosse arranjo, princípio multiplicativo, tá de boa, legal. Opa, é combinação. Estou escolhendo 4. 4 fatorial embaixo. Ah, não, eu estou escolhendo 3 só, prof. 3 fatorial embaixo. O número de escolhas, tu vai colocar fatorial, o número de escolhas fatorial embaixo. Lembrando que o fatorial começa no número e vai diminuindo, né? 4, 3, 2, 1. Professor, mas 1 aqui nem importa, né? Ele é tão porcaria na multiplicação e na divisão. Verdade, o 1 aqui nem importa. Agora, olha só o que você vai fazer, que eu falei que o cálculo ia ser simplificado por esse passo a mais, que é colocar os números na parte de baixo. O cálculo vai ser simplificado da seguinte maneira, olha só. Sei lá, vou simplificar o 6, eu acho, ó. 3 vezes 2 ali embaixo é 6. Então, o 6 aqui embaixo cancela o 6 ali em cima. Beleza? Outra coisa, 8 dividido por 4 dá 2. Então, eu tenho que fazer 9 vezes 2 vezes 7. Tá? É esses 3 números que sobraram aí, ó. Até vou escrever. Não era necessário, mas vou reescrever eles aqui. Deixa eu ver, eu vou fazer aqui, ó. 9 vezes 7 é 63. Então, vezes 2 vai dar 126. Perfeito? Ficou claro, pessoal? Então, só para agora bater o martelo. Arranjo é quando você escolhe 3 pessoas e cada uma vai fazer uma coisa. Combinação é quando você escolhe 3 pessoas e elas vão fazer a mesma coisa, tá? Quando a ordem não importa, beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos ter mais alguns exercícios aqui ainda, tá? Mas vocês vão ver, pessoal, que é bem repetitivo, porque assim, ó, se você vai formar uma fila ou se existe uma hierarquia, você vai trabalhar com arranjo. Em uma fila, exercício de fila, exercício de hierarquia, sempre é arranjo. Professor, o que é hierarquia? Hierarquia é assim, né? Vice-presidente, presidente, tesoureiro, ou cargos, né? Capitão, sei lá, major. Um vai ser. Um cara vai jogar de zagueiro, o outro vai jogar de atacante. Tá? Quando a ordem importar, quando tem uma hierarquia ali, uma diferença de uma escolha para outra, é sempre arranjo.
E exercício onde você vai formar um grupo ou uma comissão, sempre vai ser combinação. Perfeito? Então, olha só. Há 12 inscritos em um campeonato de boxe. O número total de lutas que podem ser realizadas entre os inscritos é... Bom, aliás, para fazer uma luta aqui, né? De quantas maneiras eu posso fazer uma luta? Esse enunciado aí fui eu mesmo que escrevi, acho que eu estava meio com pressa, a pergunta está meio estranha. Mas eu quero saber assim, ó, de quantas maneiras eu posso montar uma luta? Eu tenho 12 inscritos no total, e eu quero saber, eu estou interessado aqui só em uma luta, né? De quantas maneiras eu posso montar uma luta a partir desses 12 inscritos. Tá lá. Se eu vou montar uma luta de boxe, caso vocês não saibam, né? Uma luta de boxe significa que você terá que tomar duas escolhas, né? Duas escolhas. Ficou meio feia a letra aí, mas dá para entender. Se eu vou fazer uma luta de boxe, eu preciso escolher 2 lutadores. Não existe luta de boxe coletiva nem nada, né? Os russos, né? Eu já vi uns vídeos na internet que lá na Rússia eles fazem umas coisas meio estranhas. Mas, enfim, vamos trazer uma luta de boxe normal. Eu tenho 12 opções para a primeira escolha e 11 opções para a segunda escolha. Só que, professor, nós estamos fazendo 2 escolhas. E nesse caso aqui, a ordem não importa. Porque se a luta vai ser do Maguila contra o Holyfield, ou do Holyfield com o Maguila, né? É a mesma luta. Eu vou assistir final de semana a luta do Maguila com o Holyfield. E aí um cara chega e fala assim para mim, não, eu vou assistir outra luta. Eu vou assistir o Holyfield contra o Maguila. Porque não faz sentido nenhum. É a mesma luta. Se você mudar de ordem os caras aqui, não altera. Então, a gente vai concluir aqui que é uma combinação. E como você tem 2 escolhas, coloca 2 fatorial ali embaixo. Só que 2 fatorial é 2, né? Porque 2 vezes 1 é 2. E aí simplifica ali, ó. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 11, 66. Perfeito? Isso, 66. Isso, ó. Eu fico feliz, de certa maneira, quando acontece o que aconteceu aqui no chat. Porque, olha só, é isso que vai acontecer. Então, se vocês sabem qual é, né? Tipo assim, quando eu vou viajar para o Rio de Janeiro, nunca fui. Mas o dia que eu ir, eu quero ir, né? A cidade é top, tem muita coisa legal lá. Eu nunca fui para o Rio de Janeiro. Mas todo mundo já me falou, né? Que a cidade é muito legal. Porém, tem essa questão da violência, né? Toma cuidado para não entrar em nenhuma favela sem querer, né? Tu vê as notícias aí, o pessoal entra, toma tiro na boca, tiro na cara. Eu não gosto muito disso. Aí, então, quando eu for para o Rio de Janeiro, eu vou tomar um cuidado a mais, porque lá é mais violento do que a cidade de Nonoai, em Rio Grande do Sul, que é a cidade que eu estou agora. Então, se você está fazendo exercício de análise combinatória, você já fica ligado assim, opa, a ordem importa ou não importa? Importa ou não importa? Se importa, arranjo. Não importa, combinação. Beleza? Se fosse arranjo, a resposta seria 132, né? Isso. Se fosse arranjo, a resposta seria 132, que é o dobro de 66, né? Porque daí eu não ia dividir por 2, né? Ia dar o dobro. Perfeito? Então, tomem cuidado. Letra C de cachorrinho. 6 pessoas decidem formar 2 comissões. Motoqueiro. De 3 pessoas cada. Beleza. 6 pessoas é o nosso total. E elas vão formar 2 comissões de 3 pessoas cada. De quantas formas diferentes isso pode ser feito? Esse aqui já é um exercício que eu considero médio difícil, tá? Tem que tomar bastante cuidado, porque olha só,
eu tenho que escolher a comissão número 1 e eu tenho que escolher a comissão número 2. A comissão número 1 terá 3 pessoas. A comissão número 2 terá também 3 pessoas. Aí, tem muita gente que pode parar e analisar assim, bom, eu tenho 6 pessoas no total, e eu vou escolher 6 pessoas, né? Porque se tem 3 pessoas aqui em cima e 3 pessoas aqui embaixo, dá 6 no total. Então, eu tenho 6, vou escolher 6, é permutação, é 6 fatorial, é 720, né? Só que calma, não é bem aí, não é bem por aí que você tem que se preocupar, que você tem que pensar. E começou a chover aqui, tá sol. Não é? É meio louco esse clima de verão. Deixa eu ligar minha outra luz aqui, tá ficando escuro. Beleza? Então, olha o cuidado que você vai ter que tomar aqui. Você, lembre-se que a análise combinatória tem alguns mandamentos, né? Dividir o problema em etapas é o primeiro mandamento. Não adiar dificuldades é o segundo mandamento. Tem mais um mandamento que eu esqueci, mas outra hora eu lembro, né? Eram 3 mandamentos que eu sempre falo, eu esqueci do terceiro. Mas os 2 mais importantes são esses aí. Divida o problema em etapas, quando ele é mais complexo, né? O exercício letra A e letra B eram mais tranquilos. O C aqui já tem umas etapas a mais, tá? Então, dividir em etapa. E segundo mandamento. Meu Deus, acabei de falar qual que era. Não adiar dificuldades, né? Esses são os 2 principais. Olha só. Como que eu vou escolher minha primeira comissão? Eu vou escolher minha primeira comissão assim, né? 6, 5, 4. E a segunda comissão vai ficar 3, 2, 1. Porque depois que eu escolho a primeira comissão, sobram 3 pessoas para eu formar a segunda comissão, né? E aí acaba ficando 3, 2, 1. Deixa eu colocar o 3, 2, 1 aqui em cima, coloquei embaixo. 3, 2, 1. Perfeito? Vamos ver. Pode ser que sim. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Olha só. Então, pensa assim, pessoal, como que você tem que dividir o problema? Você tem que pensar, bom, eu vou escolher uma comissão e depois eu vou escolher a segunda comissão. Então, escolhe a primeira, depois escolhe a segunda. De quantas maneiras eu posso escolher a primeira? É o que a gente vai calcular agora. De quantas maneiras eu posso escolher a segunda? É o que eu vou calcular agora também. E depois eu multiplico os resultados, né? Porque eu quero escolher a primeira comissão e escolher a segunda comissão. Quando aparece o e, você multiplica. Não esqueçam disso, né? Pode aparecer o e, pode aparecer o ou, na tua interpretação. Quando eu quero as duas coisas, é o e aí a gente multiplica. Quando aparece o ou, é porque você quer ou isso ou aquilo. Aí você soma. Você soma, né? Multiplica ou soma. Beleza? Perfeito. Mas, professor, tu acabou de falar que quando é comissão, quando são grupos, a ordem não importa. E se a ordem não importa, é combinação. Verdade. Quando é combinação, nós vamos ter que dividir, né? E nesse caso, eu vou dividir por 3 fatorial. Por quê? Porque eu estou fazendo 3 escolhas, ó. Repara que na primeira situação, eu estou tomando 3 escolhas. Né? A comissão tem 3 pessoas, então tem que escolher 3 pessoas, são 3 escolhas.
Então, divide por 3 fatorial. Opa, 3 vezes 2 vezes 1. E na segunda comissão, é a mesma ideia, de forma análoga. Vamos dividir por 3, por 2 e por 1. Porque eu estou escolhendo 3 pessoas também para a segunda comissão. Só que perceba até uma coisa meio estranha, né? Na comissão número 2, em cima ficou 3, 2, 1. Embaixo ficou 3, 2, 1. Estranho, né? Quando fica a mesma coisa em cima e embaixo, eu posso simplificar todo mundo. E quando simplifica todo mundo dá 0, né, teacher? Não, não dá 0, tá? Quando você simplifica todo mundo, na verdade fica 1 dividido por 1. E 1 dividido por 1 é 1, tá, pessoal? Não tem nada a ver ser 0, tá? Simplificação sempre faz o número virar 1. Sempre que você simplifica um número, esse número virou 1. Sempre foi assim e sempre será. Tá? Às vezes, nos outros exercícios, às vezes, acaba sumindo, né? Esses números uns aí. Mas ali, como todo mundo cancelou, todo mundo simplificou, ficou apenas 1. Agora, olha só aqui o que vai acontecer na primeira comissão. Na primeira comissão aqui em cima, o cálculo vai ser relativamente parecido com os anteriores, dos outros exemplos. Porque esse 3 aqui embaixo, com o 2 ali embaixo, vai dar 6, e aí vai cancelar o 6 ali de cima. Vai ficar apenas 5 vezes 4. 20. Se não tivesse cancelado o 6, teria dado 120, né? Que é o que sugeriram ali no chat. Porém, a resposta vai ser apenas 20. Se vocês pararem para analisar, o número 1 ali embaixo faz total sentido. Porque se você tem 6 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, e eu escolho 3 para formar uma comissão, vocês não concordam comigo que a outra comissão já foi automaticamente escolhida? Se eu tenho 6 e escolho 3 para formar uma comissão, consequentemente, sobraram 3 que formam a outra comissão. Por isso que a resposta dá 1, porque você não escolhe a segunda comissão. Né? Perceba como a matemática é perfeita. Ela já sabe que você escolhendo a primeira comissão, a segunda já foi escolhida automaticamente. Por isso que a resposta aqui dá 1. Você não escolhe isso, tá? É escolhido automaticamente. Perfeito? Aqui agora já tem uma da Legale. Um exercício da banca de vocês. Show? Olha lá, é a questão 89, então, lá da lista que o Marlos encaminhou para vocês. E veja que, inclusive, ela é mais fácil do que o exemplo anterior, tá? Como eu disse, o exemplo A, tranquilo, né? Caso clássico de combinação, claro, sempre vocês vão ter que tomar os devidos cuidados. Letra B, uma questão meio clássica também. A letra C começa a dar uma dificultada, não muito pelos números, mas pela interpretação. Mas fiquem sempre atentos a isso aí, né? Quando eu vou escolher 2 times, vou escolher 2 comissões, você geralmente vai pensar parecido como foi aqui na letra C. E agora sim a questão 89, que caiu aqui no ano de 2021, em novembro. Né? Praticamente um ano aí atrás. Um ano e pouquinho, né? Porque foi no final do ano. Quantos diferentes times de voleibol, os quais são compostos de 6 jogadores? Aqui ele foi legal, né? Tem muita gente que não sabe quantos jogadores vai num time de vôlei. Né? Então, aqui ele falou, são 6 jogadores no time de vôlei, tá? Então, quantos diferentes times de voleibol, os quais são compostos por 6 jogadores, podem ser formados em uma turma de 15 alunos? Entendi. Tenho 15 alunos e quero formar times de
6 jogadores. O que a gente vai fazer? Sempre a mesma ideia. Quantas escolhas eu tenho que fazer para formar um time, né? Lembrando, sempre você é o manda-chuva, sempre você vai ter que se visualizar como se fosse Deus, ou, de uma forma aí mais respeitosa, talvez, como se você fosse o diretor de um filme. Você é diretor de um filme adolescente, e nesse filme adolescente tem 15 alunos, e você vai ter que montar um time de voleibol que tem 6 jogadores. E você é o diretor do filme, então você vai ter 6 opções de escolha para o primeiro jogador. Após isso, 5, 4, 3, 2, 1. Opa, não é 5, né? Eu viajei. Por que não é 6? 6 é o número de casas. Os números que a gente vai colocar aqui é 15, 14, 13, 12, 11 e por aí vai, né? Viajei. Os valores que eu tenho que colocar aqui, peraí que eu peguei a caneta errada, essa aqui. Eu tenho 15 alunos, então eu tenho 15 opções para a primeira escolha. Na sequência, 14 opções para a segunda escolha, e por aí vai. 13, 12, 11, 10. Perfeito? Vai dar um número relativamente grande, né? Se você multiplicar tudo isso daí. Só que, nesse caso aqui, você tem que se perguntar, estou falando pela milésima vez de propósito, que é para macetar teu cérebro e até você ficar brabo, porque se você ficar brabo, eu acho que você não vai esquecer. A ordem importa? A ordem importa neste exercício. Se você esqueceu isso, né? Você fudeu. Deixa eu até ver uma coisa aqui, ó. 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11. Ainda bem que a resposta não está ali. Se tu fizer tudo isso, ainda bem, né? Porque se tivesse, ia ser, digamos que uma sacanagem quase. Vezes 10, né? Acho que eu esqueci. Né? Isso aí vai dar um número gigantesco, dá 3 milhões e lá vai pedrada. Ainda bem que não tem esse número, porque senão já ia dar problema. Mas olha só, nesse caso aqui, pessoal, a ordem não importa, tá? Então você vai ter que dividir por 6 fatorial, porque são 6 escolhas que você estará tomando. Por que a ordem não importa, professor? Num time de vôlei, tem 2 ponteiros, tem um líbero, tem o levantador, tem o central e tem sei lá que desgraça. Que? Ninguém sabe disso aí, né? Ninguém é obrigado a saber as posições de um jogo de voleibol. Ainda mais no colégio, quando vocês iam jogar vôlei, era 6 para cada lado e vocês que se lascassem, né? Não tinha assim, eu vou ser ponteiro, eu vou ser líbero. A gente nem sabia o que era isso, certo? Então, não dificulta, tá? Não é uma prova para professor de educação física. A gente já sabe que ou é arranjo ou é combinação, a ordem importa ou não. Se a questão for nesses moldes aqui, é uma questão, né, que dá para entender. Mas cabe recurso? Olha, recurso sempre dá para meter, né? Como o pessoal fala, a cobra, a prova, fui falar prova, falei cobra, né? Faz sentido um pouco. A prova nunca acaba depois que sai, né, o gabarito lá, o oficial. Tem muito recurso para rolar. Nessa questão, cabe recurso? Bom, dá para meter, dá para alegar tudo que é, tem louco para tudo, que alega tudo que é coisa, e às vezes ganha. Então não dá para desistir. Mas aqui, né, tendo bom senso, fica claro. Né? São 6 jogadores para um lado, formei um time e já era, acabou, né? Não vamos pensar que tem central, ponteiro, líbero, rede, levantador. Vamos só simplificar. E aí a gente vai começar com as simplificações. Eu gosto de simplificar da seguinte maneira. Deixa eu ver como é que eu vou simplificar. Eu vou simplificar assim, ó. 6 vezes 2 dá 12. Aí corta o 12. Sei lá, não sei se foi a melhor escolha, mas enfim.
vou simplificar o 15 com 5, por exemplo, né? Ó, 15 dividido por 5 dá 3. Quem mais que dá para simplificar? Dá para simplificar o 4 ali embaixo, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 4 por 2 dá 2. 14 por 2 dá 7 e 2 por 2 sumiu. Professor, não estou entendendo essa simplificação. Sugiro que você pratique, na medida do possível, porém, se você quiser multiplicar todo mundo em cima, multiplicar todo mundo embaixo e depois dividir, não tem problema nenhum. Só que vão aparecer números colossais, né? Como eu disse, lá em cima ia dar 3 milhões e pouco, né? A cobra vai fumar. É isso aí, beleza? Nesse caso, sobrou a desgraça de um 3 aqui, né? Que eu esqueci. É tanta coisa que até tu esquece, né, prof? Até eu esqueço, né? Tem que tomar os remédios em dia, senão o cara fica louco. 5 vezes 11, ó. 5 vezes 11, 55. 7 vezes 13, 70 mais 21, 91. 91 vezes 55, 5.005. É isso aí. Né? E aqui a conta foi mais difícil, né? Foi, nessa aqui a conta eu concordo, foi um pouquinho, o buraco foi um pouquinho mais embaixo. 5.005, gabarito, letra D, detonamos na província dia 12. Detonaremos na provinha dia 12. Show de bola? Permitam-me passar o slide para frente. Eita. Ó, essa aqui fica de desafio. Tá? É uma questão difícil, né? Eu levaria aí, pelo menos, resolvendo, explicando, eu acho que de 10 minutos, no mínimo, ou mais. Como o tempo aí já está meio que no talo, e hoje eu tenho compromisso, né? Tenho um aniversário para ir, não posso me estender muito. Com a fórmula fica mais complicado, parece. Concordo, nossa querida Paula aqui, a Paula e a Fabrícia, eu não estou pagando elas para participar, tá, pessoal? Porque eu adoro que participem, é só as duas aqui. Na verdade, ele está assim. Eu tô dando aula extra fora de hora. Mas colocações muitíssimo pertinentes, mais uma vez, de ambas, ao longo da aula. Professor, eu adoro fórmula, eu sou muito bom em decorar, eu vou usar só fórmula. Porém, né, como a Paula aqui disse, com a fórmula fica mais complicado. Então, tem pessoas, eu penso também como a Paula, eu acho a fórmula mais complicada. Quando a pessoa está aprendendo, dependendo dos professores que você teve, dependendo dos vídeos que você já viu na internet por aí, você talvez já tenha se habituado a utilizar fórmulas. Qual que é o problema disso? Nenhum. Zero, zero, zero. Porque depois que você está bem habituado com a fórmula, você também acaba fazendo bem rápido ali com a fórmula, tá? Então, a grosso modo, os dois caminhos te levarão ao mesmo destino. Eu acho desnecessário apresentar uma fórmula para aquilo, né? Eu sou um desses professores que vou prezar sempre pelo entendimento, que os alunos percebam que tudo nasceu do princípio multiplicativo, é tudo princípio multiplicativo, e claro, uma decorebinha sempre vai ter, né? Tem algumas coisas que você realmente vai ter que decorar, tá? Mas outras que você puder fugir, foge. Tá? Show de bola. Depois manda o Pix ali, Fabrícia. Esse exercício aqui, então, vai meio que ficar de desafio. Professor, eu não gosto de desafio, porque eles sempre são difíceis. Beleza, realmente, tá? Você desafia aqui para você que já está num nível aí de pegar uma questão mais difícil. Essa aqui é a mais dificilzinha, mais trabalho de todas que a gente viu hoje, tá? Não se sinta desafiado assim, que você tem que fazer. É para quem quiser, tá? Já estou dizendo que é uma questão difícil. E aí tem essa questão aqui que é interessante, tá? Que eu acho que é a última.
fecharemos com Golden Key. Alfredo tem 7 barras de chocolate, todas de sabores diferentes. E uma caixa onde cabem apenas 3 barras de chocolate. Alfredo decide encher completamente a caixa com suas barras para presentear um amigo. Se a ordem que as barras são colocadas na caixa não altera o presente, então o número de presentes diferentes que Alfredo pode criar com 3 de suas barras de chocolate é igual a... Ó, tu vê que esse exercício aqui ele foi mais específico, né? Porque, mas se eu colocar chocolate preto, branco, ou chocolate meio amargo numa caixa, né? Porque nessa situação aqui nós temos no total 7 barras. Total 7 barras. Vamos escolher apenas 3 barras. Né? Então, por isso que eu fiz aqui o exemplo de chocolate preto, chocolate branco e chocolate meio amargo. Né? Aí eu dei uma caixa, né? Eu, por exemplo, lá na minha casa, somos em 4 irmãos. Vamos supor que a minha mãe deu uma caixa de chocolate para mim, que é chocolate preto, branco e meio amargo. E para o meu irmão, ela deu chocolate meio amargo, branco e preto. Tu acha que nós, que somos irmãos, vamos brigar um com o outro, né? Suponho que a gente é criancinha. Ninguém vai brigar, né? São as mesmas barras. Para mim era meio óbvio aqui que a ordem não importava. Para mim era óbvio que a ordem não importava. Mas o exercício foi legal. E ele escreveu aqui, ó, a ordem em que as barras são colocadas na caixa não altera o presente. Ou seja, a ordem importa? A ordem importa? Resposta, não. Quando é não, é combinação. Se a resposta é aham, aí é arranjo. Beleza? Como a ordem não importa, é combinação, tenho que escolher 3 barras, 3 casinhas, tem 7 no total, fica 7, 6, 5. Como a ordem não importa, é combinação, 3 escolhas, 3 fatorial aqui embaixo, o 3 e o 2 se unem para cancelar o 6, fica 7 vezes 5, 35, gabarito, letra A de abelha. Perfeito, pessoal. Então, o que eu queria trabalhar aqui hoje para matar a análise combinatória agora foi incinerada, né? A gente pincelou tudo, né? Incinerada aqui de aula teórica. Agora é exercício, né? Matemática jamais é incinerada, nenhum conteúdo jamais está 100%. Eu não sei 100% nenhum conteúdo na matemática, né? Mas o que cai em concurso, em vestibular, ali praticamente eu sei. Era isso que eu queria ver com vocês, então, hoje. Arranjo, combinação, para fechar com chave de ouro, análise combinatória. Semana que vem a gente vai entrar ali, deixa eu ver minhas anotações, provavelmente vai ser equação do primeiro grau e segundo grau, acho que dá tempo de ver as duas. Depois, logaritmo e exponencial. Acho que vou deixar para lá, né? Aliás, exponencial e logaritmo, respeitando a ordem aí que faz mais sentido. Perfeito, pessoal. Espero que tenha sido do agrado de todos a aula de hoje. Mais uma vez, agradeço imensamente pela presença. Foi um prazer. E contem sempre comigo. Vocês sempre estarão assistidos, tanto por mim quanto pelo Fábio. Show de bola? Muito obrigado. Um ótimo final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite a todos.